Olá pessoal, questão de história, muito importante essa questão e vamos lá falar do nosso passado, história do Brasil. Questão então, história do Brasil. Beleza, vamos lá. Em meio às turbulências vividas na primeira metade dos anos 60, tinha-se a impressão de que as tendências de esquerda estavam se fortalecendo na área cultural. O Centro Popular de Cultura, CPC, da União Nacional dos Estudantes, na UNE, encenava peças de teatro que faziam agitações e propaganda em favor de lutas de reforma de base. Satirizavam o imperialismo e seus aliados internos. História das ideias socialistas no Brasil, 2003. No início da década de 60, enquanto os vários setores da esquerda brasileira consideravam o CPC da UNE era uma importante forma de conscientização das classes trabalhadoras, os setores conservadores e de direita, políticos vinculados à União Democrática Nacional, UDN, conservadores, né? Eles viam o pessoal da UNE, dos estudantes, como comunistas e subversivos, né? Subversão dos comunistas. Viam eles como comunas, chineses e russos, vamos dizer assim. Estava em Guerra Fria ainda, né? Igreja Católica, grandes empresários, etc. Entendiam que essa organização constituía uma ameaça para a democracia capitalista, vamos pensar assim, né? Capitalista brasileira ao difundir a ideologia comunista. Então, aí os militares perseguiram esses estudantes, principalmente em 1968, com o AI-5, o Ato Institucional V, que realmente feriu todos os direitos políticos e muita gente aí, os políticos conhecidos, estavam nessa época, tiveram que sair do país. Então o AI-5, o AI-1, 2, 3, 4 e 5, foi só piorando, até os anos de 1968. Quase todo mundo teve que sair do país, senão seria morto, ou torturado ou preso. Então muitos morreram, alguns foram presos e outros foram torturados e presos, né? O caso da Dilma, presidente da República hoje, né? Bom, é um período meio complicado no Brasil. Os militares tinham toda uma escolaridade militar truculenta, né? Que, por um lado, era um tecnicismo. O Brasil estava se tornando um país tecnocrático, então eram tecnocratas que depois dos anos 70 houve um grande crescimento do PIB nacional, o Brasil para se tornar quase uma superpotência, mas à custa de empréstimos estrangeiros. E, inicialmente a ideologia então era contrária a todos que eram socialistas, de alguma maneira eram perseguidos no país, certo? Tem prós e contras, mas nessa aula a gente não vai caber falar tudo sobre isso, né? As pessoas morreram, muitas pessoas tiveram que fugir do país e não tinha liberdade de imprensa. Não era um momento muito legal do país, não. Ainda bem que eu não vivi essa época toda, não. Prefiro hoje. Mas o que assusta hoje é a corrupção, né, gente? A corrupção hoje é maior. Naquela época não tinha muito tráfico de droga, não. Os militares não deixavam, não. Agora, existia uma maluquice, neuróticos quanto aos socialistas. Não existia liberdade. Você não podia reivindicar quase nada. Esse é o ponto fraco. Em compensação, o Brasil progrediu muito. Entrada das multinacionais e período de crescimento muito grande nos anos 70. Mas, em compensação, o povo tinha que ficar calado e a repressão militar era muito forte. A moral da história é essa. Grande abraço a todos e vamos até lá. Sempre buscando uma democracia nesse país com a menor corrupção possível e todos ganhando bem, estudando bastante, tendo acesso à escola. O que eu acho que precisa é isso. Investir em ciência, tecnologia, né? Mas com democracia. E tentar, não ter fome zero, corrupção zero. Esse seria o grande passo para o futuro do Brasil. Um abraço a todos. Tchau, tchau.